Chegou a mim um vídeo do pastor Antônio Júnior, onde ele afirma que comer carne de porco não é pecado. E por isso, nesse vídeo, eu quero lhe apresentar 7 razões por que comer carne de porco é sim pecado. Eu espero que você acompanhe o vídeo até o final, para que você compreenda a argumentação e possa comparar esta resposta com a resposta do pastor Antônio Júnior. A primeira razão que nos leva a concluirmos que comer carne de porco é sim pecado é a de que não existe dicotomia, separação entre Antigo e Novo Testamento. O pastor citou Levítico capítulo 11 verso 7 e Deuteronômio 14 verso 8 para depois dizer, que no Novo Testamento não é ensinado a não comer carne de porco. Então ele fez uma dicotomia, uma separação entre Antigo e Novo Testamento. E em seguida ele também mencionou Marcos capítulo 7, versos 18 e 19, onde supostamente Jesus considerou puros todos os alimentos. Vamos aqui analisar um pouco dessa argumentação do pastor. Em primeiro lugar, o Novo Testamento ensina sim a não comermos carnes imundas. É óbvio que não há uma repetição deste mandamento com a mesma frequência que ocorre no Antigo Testamento, assim como não há uma repetição em relação ao sábado, em relação aos dízimos, mas há a orientação. E um texto que eu gostaria de ler para mostrar é Atos 10:14. Atos 10:14, quando Pedro recebe a visão do lençol cheio de animais imundos, foi dado a Pedro a ordem para ele comer os animais naquela visão. E ali estavam inclusos, obviamente, lagartos, cobras, aranhas e tudo mais. E aí em Atos 10:14, Pedro disse o seguinte: mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Esse evento ocorreu aproximadamente no ano 41 depois de Cristo, nos mostrando o quê? Que até o ano 41 depois de Cristo, o apóstolo Pedro e consequentemente os demais judeus cristãos continuavam seguindo a lei de Deus, a orientação referente a não comer carnes imundas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o pastor Antônio Júnior deveria contextualizar Marcos 7, 18 e 19 para não afirmar que Cristo considerou puros todos os alimentos. Eu não vou analisar agora o contexto interno de Marcos 7, mas vou usar o texto paralelo a ele, que nos ajudará a entendermos em que sentido, repito, em que sentido Cristo considerou puros todos os alimentos. Então, para entender Marcos 7, 18 e 19, além da análise interna e contextual, o texto paralelo de Mateus capítulo 15, verso 20 é fundamental para a interpretação. Então eu vou ler para você Mateus capítulo 15, versículo 20, que diz o seguinte: são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Você percebe, tanto em Marcos 7 quanto em Mateus capítulo 15, a questão não é se devemos ou não comermos carnes imundas. A questão é, o sentido de Cristo é todos os alimentos. Ele considerou puros todos os alimentos, mesmo que você os coma
sem lavar as mãos naquele ritual de purificação criado pelos líderes religiosos da época. Então, em que sentido ele considera puros todos os alimentos? No sentido cerimonial, ou seja, você não precisa lavar as mãos pensando que ao tocar o alimento com a mão, entre aspas, contaminada, você vai contaminar o seu interior e até mesmo a sua moral. Não é? Então, a forma como o pastor leu Marcos 7, 18 e 19 desconsiderou o contexto e também o texto paralelo, né, de Mateus 15, 20. Tá bom? Segunda orientação ou segunda razão para crermos que comer carne de porco é pecado. As normas de Levítico não eram de ordem cerimonial, elas eram leis de saúde. O pastor afirmou que as orientações de Levítico 11, verso 7 e Deuteronômio 14, 8 são leis de ordem cerimonial e que elas não têm mais aplicação para os cristãos de hoje. Realmente as leis cerimoniais não têm uma aplicação para os cristãos hoje, entretanto não se pode dizer que o comer carne de porco ou o não comer carne de porco está relacionado a esta lei cerimonial. Por quê? As leis cerimoniais diziam respeito ao culto, né, que prefigurava a vinda do Messias. Todo o ritual do santuário, com o sacrifício do cordeiro, com a presença do sacerdote, isso sim fazia parte da lei cerimonial que prefigurava Cristo. Já a orientação para não comer carne de porco não tem nada a ver com a lei cerimonial, porque não prefigurava nada. Ela não é uma lei cerimonial, ela é uma lei de saúde. E por quê? Porque Deus se preocupa com aquilo que nós comemos. Afinal, a relação entre corpo e mente é tão íntima que aquilo que comemos afeta a mente e aquilo que colocamos na mente afeta o nosso corpo. Não é? Terceira razão para crermos que comer carne de porco é pecado, sim. A linguagem de Levítico 11, 41 a 44 é muito forte para que esta norma seja considerada apenas uma lei cerimonial ou uma norma de saúde válida apenas para Israel. Eu vou ler para você e quero que você me acompanhe também na leitura de Levítico 11, para você ver o quanto a linguagem é forte para que isso seja algo apenas de ordem cerimonial, né? Tem algo a mais aqui. Levítico 11, eu vou ler do verso 41 ao 44, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque o pastor disse que o porco na Bíblia é considerado sujo apenas do ponto de vista físico. Mas eu vou ler esse texto para mostrar que o educado pastor equivocou-se neste ponto também. Diz o texto: também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação. Preste atenção nesse termo, é muito forte. Abominação. Não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre e tudo o que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés entre todo enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Não vos façais abomináveis, ou seja, até eles se podiam fazer abomináveis se comessem esses alimentos. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. E olha o verso 44, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Então veja, há algo mais aqui, algo muito mais forte do que uma orientação cerimonial. Quando Deus diz que comer carnes imundas é algo abominável, e aqui nós lemos que ele disse isso 2 vezes,
E quando ele pede para não nos fazermos abomináveis, comendo carne de porco e comendo, na verdade, qualquer carne imunda, e quando ele diz que não devemos comer carnes imundas porque devemos ser santos como Deus é santo, é óbvio que a lei aqui não é de ordem cerimonial. É óbvio que o porco ele não é sujo apenas do ponto de vista físico. Aqui nós vemos uma lei de saúde e também de ordem espiritual. E mais para frente você vai entender o porquê. Tá bom? Então o peso da linguagem de Levítico 11 é muito forte para concluirmos, né, que o porco era imundo apenas no aspecto físico. Envolvia também a santidade. Né? Assim, Deus consagrou o povo de Israel para não comer carnes imundas. Ele quer consagrar também os seus filhos hoje para não comerem esse tipo de carne. Quarta razão que nos leva a concluirmos que comer carne de porco é pecado. Porque com a sua morte na cruz, Cristo purificou pecadores e não purificou porcos. Dizer que Cristo, ao morrer na cruz, tornou agora aquilo que é imundo algo puro, é totalmente contra a razão do plano de salvação, é contra a lógica do plano de salvação. A Bíblia diz que Cristo morreu na cruz para salvar, para purificar seres humanos pecadores. Ele não morreu na cruz para mudar a condição do organismo do porco e nem para impedir que o porco continuasse transmitindo doenças, especialmente a triquinose. Então essa alegação de que Cristo morreu na cruz, então não precisamos seguir esta lei, não é válida. Essa é uma lei de saúde. E Cristo não morreu por porcos, ele morreu por pecadores. Por exemplo, veja o que diz Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo purificou os pecados da humanidade, e este conceito se encontra também em Efésios capítulo 1, verso 7. E em nenhum desses textos, entre outros, não é, se aplica aos porcos ou a outros animais a purificação efetuada por Cristo na cruz do Calvário. Então, repetindo, Cristo morreu na cruz para purificar seres humanos e não para purificar porcos. Antes de seguir na quinta razão, eu concordo com o pastor, não é, Antônio Júnior, de que a salvação é pela fé. Eu não tenho dúvida alguma disso. Efésios 2, 8 e 9, Tito capítulo 3, verso 7, são textos que não deixam dúvida alguma. Então eu não tenho nada a acrescentar a isso, porque a salvação é pela fé. Mas eu creio que o pastor há de concordar comigo numa coisa, que a graça de Jesus, ela é operante. O que significa isso? Que a graça de Jesus opera uma transformação na vida do crente. De acordo com 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, mesmo que não sejamos salvos pelas obras, sejamos salvos pela graça, mediante a fé, a graça é operante, ela opera mudanças em nós. E ao operar mudanças em nós, de acordo com Hebreus 8, verso 10, Deus vai inscrever, imprimir os seus princípios no nosso coração. E isso se chama santificação, processo pelo qual passaremos ao longo de toda a vida. Devemos recordar de Tiago 2, 24 a 26, que a fé sem obras é morta. Não porque a salvação é pelas obras, mas porque as obras demonstram o tipo de fé que você tem, se é uma fé operante ou não. Quinta razão que me leva a concluir que comer carne de porco é pecado, porque a Bíblia diz que comer carne de porco irrita a Deus.
Ou seja, esse texto de Isaías capítulo 65, versos 13 e 4 é muito forte para pensarmos que a carne de porco, o consumo da carne de porco é coisa de pequena importância e que cada um é livre para escolher comer ou não. Isaías 65, 13 e 4 diz assim: povo que de contínuo me irrita abertamente. Vamos ver o que os israelitas estavam fazendo e que irritavam a Deus de forma aberta. Sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, idolatria, irritava a Deus profundamente, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, espiritismo. E terceiro, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. 3 práticas, de acordo com esse texto, irritam profundamente a Deus: idolatria, espiritismo e comer carne de porco. Então, como vamos dizer que Deus não se irrita hoje por comermos carne de porco? Nós sabemos que Deus é imutável em seus princípios, não é? Em seus valores, mas ele muda na forma de tratar o pecador, né? Como lemos em Jonas capítulo 3, capítulo 4, Jeremias 18, 7 a 9. Então Deus muda a forma de tratar o pecador, mas em seus conceitos e princípios Deus é imutável, como diz Malaquias 3,6, Hebreus 13,8, Tiago 1,17. Então, se comer carne de porco irritava a Deus nos dias do antigo Israel, e ele é imutável em seus princípios, é óbvio que comer carne de porco o irrita hoje também. Simples assim. Basta analisarmos o texto e irmos para uma argumentação lógica com base no texto e veremos esta verdade bem transparente. 6ª razão que me leva a crer que comer carne de porco é pecado, porque a Bíblia diz que quem persistir nessa prática será destruído. Isaías 66, 17. Vamos para o texto. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, os idólatras, não é? Os que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor. Veja, quando Deus fala que essas pessoas que continuarem nessas práticas serão consumidas, Ele está contextualizando isso no juízo final, no momento em que Ele vai realmente castigar e depois destruir os ímpios. Então, se comer carne de porco vai fazer com que a pessoa seja destruída, porque ela vai estar sujando o templo do espírito, que é o corpo, e eu vou falar sobre isso depois, é óbvio que comer carne de porco não é só uma questão cerimonial. É por isso que eu discordo do pastor Antônio Júnior em relação a isso. E eu faço com muito respeito, porque ele foi muito respeitoso também e muito educado na sua abordagem. Tá? Devemos também destacar, né, que obviamente que Deus não julga pessoas por atos isolados, né? É porque o cara comeu carne de porco, agora ele vai perder a salvação. Não. Deus considera Mateus 16, 27, Apocalipse 22, 12, diz que Deus julga cada um segundo as suas obras, no plural. Então Deus leva em conta uma série de coisas, especialmente a sua graça, para julgar o ser humano. Mas o texto diz: quem continuar praticando isso será consumido. Então, é uma linguagem muito forte para crermos que é uma orientação só para Israel, ou uma orientação de ordem cerimonial. Não, tem a ver com saúde e tem a ver com espiritualidade também. E a 7ª e última razão para crermos que comer carne de porco é pecado: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso ele é sagrado. Você pode perguntar, o que isso tem a ver com a carne de porco? Tem, e muito.
Eu vou ler para você 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, tá? 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para você que está me assistindo. É correto um religioso jogar lixo dentro da igreja ou dentro do templo? Não é correto. Além de ser falta de higiene, é uma grande falta de respeito para com Deus. Se nós não devemos jogar lixo dentro da igreja ou de um templo ou de uma mesquita, é óbvio que não podemos jogar lixo dentro do templo corpo, que é o templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20. Você percebe? Já que nós somos a morada do Espírito, esta morada precisa estar nas melhores condições possíveis para receber esse hóspede honrado. E ele não quer habitar num corpo cheio de coisas impuras, que contrariam os seus princípios dietéticos e suas leis de saúde e leis espirituais também. E eu finalizo lendo para você 2 parágrafos que se encontram nas páginas 818 e 819 do Comentário Bíblico Adventista, volume 1, tá? Eu vou ler e já lhe adianto que na descrição do vídeo está um link com o artigo que eu escrevi, no qual eu baseei esse vídeo. No artigo você poderá ler mais detalhes, ver sobre mais detalhes, tá? Então vá até o blog, clica no artigo, vá até o blog e leia, tá? Leia o artigo. E aí eu finalizo com esses 2 parágrafos na página 819 que diz o seguinte: os princípios dietéticos de Levítico 11, em conjunto com outros regulamentos sanitários, foram dados pelo Criador a fim de promover a saúde e a longevidade. E aí, entre parênteses, Êxodo 15, 26, 23, 25, Deuteronômio 7, 15, Salmo 105, verso 37 e livro Patriarcas e Profetas, página 378. Fecha parênteses. Como se baseiam na natureza e nas exigências do corpo humano, esses princípios não poderiam de modo algum ser afetados pela cruz ou pelo desaparecimento de Israel como nação escolhida. Os princípios que contribuíram para promover saúde há 3,5 mil anos produzirão os mesmos resultados hoje. O cristão sincero considera seu corpo o templo do Espírito Santo. Valorizar esse fato levará, entre outras coisas, a comer e a beber para a glória de Deus, ou seja, regulamentar sua dieta de acordo com a revelada vontade de Deus. 1 Coríntios 9, 27 e também 10, 31. Assim, para ser coerente, o crente deve aceitar e obedecer aos princípios ordenados em Levítico 11. Então essas são as 7 razões pelas quais eu acredito que comer carne de porco é sim pecado. Eu desejo que esse vídeo ajude ao querido pastor Antônio Júnior, aos demais internautas a refletirem mais acerca deste tema. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas que você conseguir, porque aqui nós fizemos um breve estudo bíblico, contextualizamos textos, apresentamos verdades. Então isso ajudará outras pessoas a conhecerem também aquilo que é certo, ok? Que Deus guarde a você, um forte abraço e até o nosso próximo estudo.